Mas afinal, por que as igrejas pentecostais elas passam tanta vergonha? O que é que acontece com essas igrejas que vira meme, que as pessoas tiram onda, que acontece todo esse bafafá? Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Come on, guys. É um fato que as igrejas pentecostais elas são meio exageradas e é por isso que elas causam tanta comoção e as pessoas fazem piada e tudo se torna muito engraçado. Por quê? Porque tudo que é exagerado tende a virar meme, a virar piada, como o caso da goiaba. Jesus em cima do pé da goiaba. A ministra lá do governo do Bolsonaro, ela simplesmente deu um testemunho, porque ela é pastora, e ela falou sobre um testemunho pessoal dela, né? Que ela parece que estava tentando se matar e aí, de repente, ela viu Jesus subir em um pé de goiaba. Qual é o problema de Jesus subir um pé de goiaba? Nenhum. Jesus pode subir, pode descer, pode fazer o que ele quiser. O problema é a forma com que ela falou. Ela fala de um jeito como se fosse algo tipo muito real. Ela pode ter tido uma visão, ela pode ter tido um sonho, ela pode ter tido várias coisas, mas ela fala como se fosse algo tipo real, sabe? Como se Jesus estivesse aqui na Terra em forma humana e ele aparecesse, surgisse e subisse lá no pé de goiaba e tal. Então isso e a forma como ela fala acaba se tornando algo meio que engraçado. O problema é porque as pessoas começam a fazer piada com o nome de Jesus. Aí eu já acho um pouco complicado. Digamos que você seja uma pessoa que teve uma experiência com Deus. Algumas experiências com Deus são pessoais. Você vai ter essas experiências e você vai guardar para você. Você não precisa divulgar, colocar, porque de repente a tua experiência foi algo que as pessoas que não tiveram a mesma experiência ou que não têm a mesma espiritualidade não vão entender. Então é preferível que você guarde para você. O que eu aprendi com Deus é que quando vamos dar um testemunho, a gente tem que pensar em uma questão: se vamos escandalizar. Se é para escandalizar, não devemos fazer. Porque o intuito do testemunho é que o nome de Deus seja glorificado. Eu, por exemplo, passei por algumas situações que Deus me livrou, Deus fez algo bacana por mim, e aí eu fui contar na igreja. E eu contei apenas a história. Eu não entrei em detalhes, digamos assim. Por quê? Os detalhes poderiam causar algum tumulto, alguma coisa. Preferi guardar para mim. Porque a experiência que eu tive com Deus foi minha, entre eu e Ele. Tem uma passagem na Bíblia que Deus fala que que a nossa esmola não seja vista por multidões, né? Que a gente não faça as coisas para aparecer, que nós façamos as coisas porque é para a glória de Deus, para que Ele apareça e que nós venhamos a diminuir. Quando há um testemunho como esse da goiaba, entre outras coisas, o que acontece? Acontece que a pessoa acaba querendo aparecer e isso é prejudicial. Todo exagero é ruim para o Evangelho. O Evangelho, por si só, ele é simples, ele é direto, ele transforma vidas. E aí eu acredito muito mais no evangelho poderoso, é aquele evangelho que você passa a palavra de Deus, que você usa a Bíblia, que você fala daquilo que Deus nos ensinou, e aí sim, eu acredito que ele surge mais efeito do que todo esse reteté, todo esse exagero.
pessoas que simplesmente saem marchando dentro da igreja como se o espírito tivesse tomado a pessoa, quando a própria Bíblia fala que o espírito é sujeito ao profeta. Nessa parte agora eu gostaria de explicar para vocês a questão dos dons espirituais, que é o que as pessoas mais têm dúvidas. É dom de línguas. O dom de línguas, a própria Bíblia fala que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Ou seja, quando a gente ora em línguas, nós estamos orando por nós mesmos. Então o Espírito ora por nós. E aí eu não entendo muito o que é que acontece com as igrejas que parece que não lê Bíblia. E aí eu chego para a pessoa e digo, por favor, ore por mim que eu estou com uma dor de cabeça, digamos assim. A pessoa vem, põe a mão na minha cabeça e ora em línguas. Ela está orando por ela mesma e não por mim. Só que quem está com o problema da dor de cabeça sou eu. Deu para entender? Outro dom também, profecia. Profecia não tem nada a ver com adivinhação, não tem nada a ver com falar um monte de coisa como as pessoas falam. Profecia é um recado de Deus diretamente para o povo. É como Deus quer falar com o povo através dos profetas. Então Deus vai lá e fala pro povo. Acontece que hoje em dia as pessoas falam o que está no coração delas, aquilo que elas têm vontade de falar. Elas não falam o que Deus mandou falar. Então as profecias têm sido muito em cima da prosperidade. Deus manda te dizer que você vai enriquecer. Deus manda te dizer que você vai trocar de carro. É sempre coisas materiais. E Deus vai muito além disso. O que Deus quer tratar em nós é o nosso caráter e não apenas os bens materiais. Outro dom de cura. É um dom onde as pessoas são tocadas e são curadas. E aí você pode ser curado de várias enfermidades. O problema é que as pessoas entram na igreja com uma dor de cabeça e saem com a depressão. E é isso que eu queria combater nesse vídeo. Eu quero que as pessoas entendam que quando você começa a ler a Bíblia, você vai tendo discernimento sobre o que realmente são os dons espirituais. E você vai levando as coisas de Deus mais a sério. Eu, por exemplo, não poderia chegar aqui e fazer um vídeo falando, orando em línguas, porque vocês não vão entender. Então a gente fala em português e você vai entender. E nem por isso Deus deixou de falar através de mim. A oração da mesma forma, eu posso orar por você normalmente e aí Deus atenderá o pedido até com muito mais eficácia do que orar em línguas. Enfim, quando nós fazemos as coisas a sério, quando nós levamos a sério as coisas de Deus, aí sim, a nossa espiritualidade tende a melhorar e evoluir cada vez mais. E a igreja para de ser chacota, para de ser piada no mundo. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui.